Vai, vamos falar dele? Dia 22 de julho, estreia a novela tcharam, Viver a Vida no canal Viva, certo? De novo. Que eu descobri lá na Globo? Como vocês sabem, é a segunda novela que o Zé Maier aparece, vai aparecer em menos de um ano, né. Ele fez a outra era deixa eu ver aqui o nome, sempre esqueço o nome dessa novela. Também sempre esqueço de abrir o documento aqui, né, uma capivara, né. Como que era? Pátria aquele que ele era um agressivo lá, que batia na maravilhosa deusa Helena Ranaldi. Nossa, como eu tinha crush por ela. Vai meu filho, vai abrir ou não vai gente? Ah, vá pra tá aqui, Pátria Minha, né, estreou Mulheres Apaixonadas no ano passado. Bom, Pátria Minha em 94 passou já entrou no Globoplay, não sei se vocês sabem. Eh Mulheres Apaixonadas no ano passado vale a pena ver de novo. Dia 22 de junho agora vamos ter essa Viver a Vida, também é a primeira Helena negra da história do Manuel Carlos, Thaís Araújo, fantástica. E o que eu descobri? Descobri que eles ponderaram pela primeira vez aí de novo, porque ó, a Mulheres Apaixonadas passou na Globo. E eles ponderaram passar Viver a Vida de novo na Globo aberta, não vale a pena ver de novo. Já tinham ficado, né, o grupo lá de mulheres dentro da Globo, né, elas têm uma comissão, foram pressionar para não exibir Mulheres Apaixonadas, né. Que é uma baita novela, né, se bem que eu acho que até fizeram uma, sei lá, uma indireta, né, porque eu acho que o personagem dele não batia na Eninha! Não, não batia. A Dulce quer que eu paro o grito de guerra "Aninha!". Vocês acham que eu devo parar de falar ou não? Vamos ver, vamos voltar aqui o que Dulce falou. Enfim, que a Globo ia passar, aí a pressão foi maior ainda, falaram: "Não, de jeito nenhum", porque a Globo está com um problema enorme de novelas antigas para exibir, eu já contei para vocês. Boa parte dos contratos não tem nem sequer um aviso lá que poderia passar em outras redes. Hoje, se a novela, o ator, a atriz, o produtor, eles têm que assinar um documento que fala assim: "Autorizo a exibição dessa novela em TV aberta, TV paga, streaming e qualquer outra tecnologia que vir a existir nos próximos 70 anos". Sabia? Por que 70 anos? Porque é o limite de direitos autorais, certo? Então, estou vendo aqui, Nós Amamos, Lívio também não quer que para, Davidson não quer que para, tem de ser Aninha Guerreira, não para de falar Aninha, tá falando aqui, sinto muito, dona Zuma, você perdeu, queremos o grito de guerra, Aninha. Vânia falou que ama, sinto muito, a voz Vox Populi Vox Dei. E por causa disso, as pessoas lá dentro da Globo, voltando a falar do Zé Maia, senão o Fábio fica bravo, eh, tá surgindo ali dentro um movimento que podem perdoar o Zé Maier, vai ter talvez, sei lá, participando de uma produção aí no Globoplay exclusiva, já tem gente pensando, porque quem estava perguntando aqui do caso, né, eu vou contar para vocês o caso, eu não sei tudo. Sim, para de falar Aninha que eu ouço no fone de ouvido. Tem que ser a Aninha guerreira da pátria brasileira. Todo mundo gostou do não tô dizendo. Cadê? Helena Ranaldi. Não era o Dan Tubach? Era, tô confundindo aqui. Sei lá qual é Mulheres Apaixonadas, gente. Qual que era a novela Mulheres Apaixonadas? Silvio Luiz também morreu hoje. Putz. Quando eu grito "Aninha", a gata Nina foge. Poxa vida, não acredito. Silvio Luiz também foi hoje? Não é possível. Ah, vocês sabem da história
razoavelmente do Zé Maia, né, eu vou contar para vocês. Em 2016, uma uma ativista chamada Tarana Burke, ela é a primeira a usar a hashtag #MeToo, que era sobre assédio. Eu falei: "Eu também fui", né, também fui assediada, mas não rolou, né, mas, começou a propagar. Ela posta isso em outubro de 2016. Durante o ano de 2017, começa o movimento a andar, né, ele vai explodir ali em acho que outubro de 2017. Acho que ela fala em março de 2016. Começa a ebulir, né, a ter em ebulição aí o movimento contra o assédio, que é a coisa mais merecida que tem, você lutar contra o assédio. Porque o homem tinha perdido, né, a gente já falou sobre isso, os machos perderam completamente o senso de ridículo, né, o senso de respeito. Sempre, vocês que são mulheres, todas devem saber como que funcionava, né, você não podia sentar num bar sozinho que vem um vagabundo. Você não pode ir para uma balada querer se divertir, já vem o cara passar a mão no seu cabelo, né. Você anda na rua, os caras ficam assobiando, fazendo nossa, dá vontade de dar uma paulada na cara, né. Onde você vai, né, você entra no trabalho, sempre tem bilhetinho, o cara botando a mão no seu pescoço, fazendo massagem, insuportável. E aí começa essa luta, e a Folha, né, entra nessa briga e cria o blog Agora que São Elas, cria antes até do movimento Me Too se instalar no Brasil, e aparece uma figurinista chamada esqueci o nome dela inteira, Su Tonani, né. Abril de 2017, ela publica nesse blog o depoimento dela, 2 meses de o fato ocorrer, porque segundo ela ocorreu em fevereiro. Então vamos lá, eu vou ler para vocês o que ela falou. Em fevereiro de 2017, dentro do camarim da empresa, na presença de outras 2 mulheres, esse ator, branco, rico, 67 anos, que fez a fama como garanhão, colocou a mão esquerda na minha genitália. Sim, ele colocou a mão na minha e ainda disse que esse era seu desejo antigo. Certo? E o que que aconteceu? Aconteceu que ele fica daí ele tinha mais 2 anos de contrato com a Globo. Aconteceu alguma coisa, porque essa figurinista não levou o caso adiante, ela não fez BO, ela não fez denúncia contra ele no Ministério Público. Eu acho que tentaram fazer, mas sem a vítima não ia conseguir. Eu não entendi como ele não é uma ela não era feminista, essa daí virou militante feminista, essa figurinista depois deram um cargo para ela aí em algumas entidades. E a Globo, mesmo dentro da Globo na época, eu não cobri o caso Zé Maia, certo? Eu dei uma matéria que foi muito parecida com uma que eu dei do Márcio Melling na época ali, que era, mais uma questão de novo, esse caso não é só o topo da pirâmide, não é só a ponta do iceberg, porque durante anos, os 27, 28 anos que eu cobri, televisão e, portanto, cobri a Globo, pelo menos nos últimos 3, 4 que eu não ouço falar muito, mas quer dizer, o último foi o caso Márcio Melling. Mas eu sempre ouvi falar de assédio, tanto que se vocês procurarem aqui no canal, escreve a palavra predadores no meu canal, vocês vão achar uma história que eu conto sobre os predadores dentro da Globo, que por décadas mandaram ali, né, e que entre o grupo artístico LGBT era absolutamente insuportável, né, era troca mesmo, você quer um papel em Malhação? Então vem cá, vamos lá na salinha vocês sabem qual é a salinha, né, que existia mesmo, quartinho do certo? E aí, a Globo achou meio estranho, porque era pra Sultonani levar adiante esse caso. Então, por exemplo, no caso do Márcio Melling, que vai ser denunciado em 2019, e ele já ia sair para operar filho em março de 2020, estava sendo massacrado, né, já, ele é massacrado quando a filha vai viajar para operar o coração. Quando ele volta em setembro, né, da cirurgia, da licença que ele tirou, a recuperação da filhinha foi
demorado, foi difícil. Ele já é demitido, só que pagam tudo para ele, todos os direitos, e ainda emitem uma carta, uma love letter, que chama, que é uma carta de amor, de despedida. E aí eu fiquei me perguntando, e todo mundo se perguntou, se o Márcio Melling é o assediador, como é que a Globo se despede dele com uma coisa que é dedicada apenas aos, eu dei essa palavra, mas os tops dos tops da empresa. Eles só dão essas cartas para pessoas que fizeram muito pela empresa e que respeitam. Pergunta se o Zé Maier ganhou uma carta dessa. Não ganhou por causa da pressão enorme que estava naquele momento acontecendo o movimento Me Too, certo? Então ela não fez BO, ela não fez nenhuma outra denúncia e ela começou a trabalhar, e assim, eu não conheço essa moça, mas todo mundo dentro da Globo achou muito estranho isso, porque ela foi pressionadíssima a fazer a denúncia. Vamos levar em diante, é o novo Me Too. Então, em 2017, de 2016 para 2017, começa dentro da imprensa brasileira, uma querer entrar na onda, você entende? A mesma do movimento Me Too, e tinha que entrar mesmo, né. Espera um pouquinho, desculpem. Tinha que entrar nisso mesmo, só que começa um movimento que quer achar alguém, depois de ali que começa mesmo, com a atriz, eh, cadê a atriz? Esqueci, Alissa Milano, né, ela tuita essa frase de novo, Me Too. Então o que aconteceu foi que ele não fez a denúncia, e aí quando chega em 2018, final de 2018, porque daí começa, né, o movimento Me Too, e o Brasil sempre demora, né, em tudo para começar a se envolver mais, aí vem aqui para o Brasil, querem montar o movimento Me Too aqui no Brasil, e coloca uma pessoa que eu considero sem lugar de fala para ser líder do movimento Me Too, porque era uma extrema radical, é radical até hoje, para mim é uma misândrica, né, aquela tal de Isabela Del Mondé, que é uma pessoa que falou em homem, ela já odeia, é impressionante o azedume da pessoa, dá para ver que ela tem ódio de homens, dá para perceber. Eu até escrevi uma vez lá no comentário, nem sei se tiraram, eu falei assim, a senhora faz discurso de ódio contra homens heterossexuais, é um absurdo. E aí descambou o movimento Me Too no Brasil, simples nisso que vocês estão vendo hoje. Porque como logo de cara entra no movimento anti-assédio uma pessoa que tem raiva de homem, que vive, na época estava sozinha, nem sei se está hoje, como que você vai achar que o movimento vai ser bom? Então, foram estragando o movimento ao longo do tempo, com falsas denúncias. E aí, a partir do final de 2018 e 2019, começa um repórter, o mesmo que vai fazer João Batista Júnior, que vai fazer a matéria lá na Piauí em dezembro de 2020, ele começa a passar o ano de 2019 querendo achar um caso. Ele queria achar um caso de assédio. Alguém para ser o Harvey Weinstein do Brasil. Então, imagina, na ansiedade, ele começa a procurar um monte de gente, um monte de gente. Em 2019, eu já contei toda a história, a Dani Calabresa vai lá acusar o Márcio de assédio moral, de ter prejudicado a carreira dela. Quando surge esse caso da Calabresa, aí toda essa mulherada aí, que tem uma misandria, né, misandria é o ódio de homens, né, não é feminista que tem ódio de homens, Jorge, aprenda a palavra que eu também aprendi, femista. Femista é uma seita supremacista que prega a instalação do matriarcado e considera o homem um gênero inferior, certo? Que é o caso dessas mulheres que acusaram o Márcio Melling, na minha opinião. Aí elas usam o caso Calabresa para transformar o Márcio Melling num Harvey Weinstein. Por quê? Porque era diretor também, diretor da Globo, Weinstein, diretor e dono de uma das maiores produtoras do mundo, e aí usam o Márcio Melling como o cordeiro em sacrifício ali na pedra para instalar, de fato, o movimento Me Too no Brasil, né, que é péssimo, né, simplesmente se tornou uma coisa perdida e é ruim para todas as mulheres que são assediadas mesmo. Então eu não sei, né, se a Globo, pelo que eu li, assim, o
O Zé Maier passou mal muito tempo, né, ele sofreu aí a saúde dele. Ele fez uma carta na época, ele admitiu atitude machista, mas que é estranho a pessoa que denuncia lá na Folha, num blog, não fazer a denúncia, se era grave desse jeito, né. Tinha 2 outras mulheres dentro do camarim, segundo a Sutonani, e eu não sei por que não pegaram e foram imediatamente na polícia fazer o BO. Que aliás, coincidentemente, é a mesma coisa que aconteceu no caso Dani Calabresa. Não fizeram BO. Antes de fazer BO, antes de ter denúncia no Ministério Público, elas nem queriam fazer isso, né. Surge a famosíssima advogada, referência aqui na luta contra o assédio, Mayra Cota, e ela dá uma entrevista em On pra Mônica Bergamo, acusando o Márcio Smelling das piores tragédias, né, das coisas mais horríveis, que ele imprensava a mulher na parede toda hora. Ele não podia ver uma mulher que ele já imprensava na parede, segundo a advogada, certo? E também falou que não queria. Depois que destruíram a vida dele, em setembro ele é demitido, vejam, dezembro de 2019, Calabresa acusa ele. Janeiro, fevereiro e março, Verônica Debon e amigas, Maria Clara Gueiros, Luciana Fregolente, ali fazem um rolo compressor dentro da Globo para demitir o Márcio Smelling. Veja bem, ele tinha sido transformado em supervisor do humor. Ele vai para lá, em março, lá para os Estados Unidos, operar o coração da filha. Elas passam de março a setembro exigindo a demissão dele. Quando ele volta para cá, o Schroeder chama ele na sala e fala: olha, né, tá muito pesada a coisa aqui, porque elas estavam simplesmente tocando o terror na Globo, né? Ameaçando mulheres, né? E no fim, como eu disse, note que todas as acusadoras, as 8 acusadoras, né, eram amigas, trabalhavam juntos, era da patota. Nos depoimentos, elas mentem falando que elas não se conheciam, que nunca tinham conversado. E todas perceberam o assédio só quando a Dani Calabresa foi acusar ele. E não arrumaram ninguém para acusar ele mais. Nenhuma pessoa de fora, nenhuma figurante, aquelas gatas figurantes de Zorra, etc, não arrumaram. Não arrumaram produtora, não arrumaram secretária, nada, ele só assediava aquele grupinho específico da Zona Sul, certo? E o Zé Maier, eu não posso dizer que não aconteceu nada, nessa história, porque: "Ah, mas ele pediu desculpa", pediu. O Márcio Melo também pediu desculpa, né, a pessoa tá apavorada ali, encostada na parede. Eu gostaria muito de falar um dia com o Zé Maier, né, porque eu não tenho medo, vão falar assim: "Ei, tá ouvindo, abusador, agressor", eu não tô me lixando para o que pensam de mim, né, se eu não estiver cometendo crime, ou me bota na cadeia, me processa por entrevistar as pessoas, né, porque do jeito que está sendo o totalitarismo nesse país, vai acabar acontecendo isso. Gostaria de falar com ele muito, né, porque eu fiquei, sabe, quando ele passou mal e foi internado, gente, eu recebi umas informações bem, ficou muito, muito mal, né. Hoje eu estou seguindo ele aí no Instagram, eu vejo que ele posta umas mensagens, ele mora num lugar muito lindo, no meio da montanha, lugar lindo, sabe, em volta, cheio de montanha, deve ter, sabe, se eu morasse naquilo, ia encher de cachorro, gato, pato, né. Kevin Spacey, por exemplo, foi inocentado, né. 2 continentes diferentes, a primeira vez na história que um acusado, acho que de qualquer crime, foi inocentado em 2 continentes, nos Estados Unidos, né, e na Europa. Agora apareceu mais não sei quantos acusadores, porque ninguém se conformou que o cara foi inocentado. Um dos casos, o cara fala que foi assediado em 1974. Gente, dá para perceber que é outra armação, né. Isso aqui eu cravo antes, é armação, porque o movimento LGBT lá da Europa simplesmente não aceitou. E eu não duvido aqui que inventem mais alguma coisa, elas estavam até o ano retrasado, as acusadoras do Melling, estavam procurando gente ainda para acusar ele. Sabe como elas ofereciam, né, elas chegavam para as mulheres e falavam: "Você não quer denunciar ele? A gente vai mudar sua voz", aquela voz de pato, né, "e a gente vai colocar você, só seu vulto vai aparecer". Olha o desespero para conseguir mais acusadoras. E como vocês sabem, elas estão tocando aí
estavam tocando um documentira, né, sobre o caso, e veja, nem convidando a pessoa para depor escondido, que é uma farsa, né, porque daí você pode pegar a tua mãe e colocar lá para denunciar o Melling. Gente, quantas vezes vocês vão falar a mesma coisa? É demais, gente. E, enfim, todo mundo pede desculpa. Claro, teve atriz cortada, não, foram canceladas, um monte, assim, e as acusadoras estão lá ainda. Então, depois vale até uma matéria sobre para que servem os compliances, né? Que é essa história.